nasceu assim, nasceu meio caótica, de pessoas que não se conheciam. E de lá pra cá, o que era latente, o que era uma coisa muito... ABCID, né? ABCID, Associação Brasileira de Centros de Inclusão. A primeira coisa que a gente entendeu, eu particularmente não sou muito fã desse anglicismo, dessa coisa de lan house, embora seja um nome que tenha pegado, eu acho que o nome não fazia jus ao que os espaços faziam. Inclusão digital, eu entendo que é muito mais do que dar acesso. Mário, só para entender por que o termo lan house qual que é o sentido do termo lan house? O que é uma lan house? Local área network. E aí... Uma rede local. Eu me dou o direito de entender network como grupo de trabalho. Né? E... Uma rede. Grupo de trabalho em área local. Ou seja, uma rede local onde as pessoas se conectam com um determinado propósito, e house é a percepção doméstica da coisa. E centro de inclusão digital é um espaço onde você inclui digitalmente as pessoas, mas não com a perspectiva pura e simples de dar acesso. Eu acho que assim, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas a lan house não participa do empoderamento das pessoas, da percepção do que verdadeiramente é viver digital. E eu acho que é o contrário. Eu acho que a Casa de Bahia que não faz isso. Porque ela larga o computador na mão da pessoa e a pessoa vai na fé, leva o computador para casa e se vira. Na lan house, quando o cara não consegue acompanhar um processo na justiça, quando a pessoa não consegue tirar a segunda via do que ele precisa, quando ele tem o agente facilitador do acesso, que é o dono da lan house, que se ele não entende o papel dele na necessidade de bem atender, de lidar com o cliente de maneira positiva, que era uma outra pergunta que também me fizeram aqui, que eu achei super curiosa, que é o seguinte: o dono da lan house entende como despesa tratar o cliente, ensinar o cliente, dotar o cliente de conhecimento sobre o uso? E eu falo, se ele faz isso, ele erra. Porque o cara do restaurante que investe num guardador de carro, investe no manobrista para poder pegar o carro do cara, botar e tal, manobrar, é despesa? Não, é investimento. Porque se ele não atender bem o cliente, ele não fideliza o cliente. E o dono da lan house que não agir no sentido de promover uma boa experiência de uso para o usuário, ele está fadado ao falecimento, à falência. Por quê? Porque a essência do modelo de referência de lan house, porque aí é aquela coisa que a gente pergunta. O que é um bar? Quando eu falo assim, bar, se vier na tua cabeça um pé sujo, com ovo podre, com comida gordurosa, com baixo grau de higiene, eu te falo, isso não é um bar de referência. É um bar que existe, mas não é um bom bar. O bom bar é um espaço limpo, é um espaço bacana. E quando eu falo limpo, eu não estou falando um espaço chique, eu não estou falando um espaço com luz super LED ou nada super demais, não. Eu estou falando de um bar que consegue atender a necessidade do cliente, minimamente, com boa higiene, com boas condições de atendimento, etc, etc. E para isso não precisa de dinheiro. Uma boa lan house não é uma lan house com computadores de última geração. Uma boa lan house é uma lan house que consegue trazer para o usuário uma boa experiência de navegação, uma boa experiência de interação com a internet. Eu tenho um exemplo que assim, me apaixonou por demais, e eu achei muito bacana o Paulo Henrique estar aqui, porque ele foi uma pessoa que fez essa entrevista. Tinha um cara que foi montar uma lan house, e depois de X tempo, não conseguindo evoluir com a lan house, encheu o saco, porque o modelo dele era muito calcado no acesso. E quando todo mundo começou a ter acesso, ele começou a ter problema de sustentabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, não é uma coisa que acontece só com lan house. Posto de gasolina hoje não vive de gasolina. Farmácia hoje não vive de remédio. Padaria não vive de pão. O posto de gasolina hoje que sobrevive bem é o posto de gasolina que tem uma puta loja de conveniência para dar sustentação ao negócio. É o cara que vende do pão de queijo ao sorvete. É o cara que vende do snack ao cigarro, à pilha, seja lá o que for. O posto de gasolina que não tem uma loja de conveniência que venda do absorvente ao band-aid, ele não ganha dinheiro. Porque é ali que ele ganha dinheiro, não é na gasolina. A lan house que não entende que o acesso não é onde ele vai faturar, que ele vai ganhar dinheiro na impressão, que ele vai ganhar dinheiro no curso, que ele vai ganhar dinheiro nos serviços agregados, agregando valor à plataforma, ele não vai sobreviver. E aí um belo dia um dono de lan house que não teve essa visão, falou assim, desisti de lan house, cansei de lan house. Tá todo mundo colocando a hora muito barata, R$1 a hora, 50 centavos a hora com direito ao suco de groselha. Eu não vou viver.
Aí o cara fez o seguinte, saiu puto da vida, chegou numa banca de jornal e veio tipo folha dirigida. Tem folha dirigida aqui? Tem. Beleza, vou fazer concurso público, que é o tesão de qualquer brasileiro é passar no concurso público, ter uma estabilidade de emprego e ganhar um bom salário. Só que quando ele chegou no servidor dele, Lan House normalmente trabalha com 2 turnos, aí eu vou tentar misturar com algumas dicas para ver se você consegue pegar. Normalmente tem um cara que fica na manhã, abrindo de 9 até as 4, tipo shopping, e outro cara que pega de 4 até as 11. E ele era o cara que ficava lá de 4 até as 11, etc e tal. E ele sentou lá no servidor, normalmente tem uma máquina principal, que não necessariamente é um server do Windows, né, mas é uma estação com XP Pro, coisa parecida, com um programa de tarifação de billing, que tem 30 softwares no mercado para poder exatamente fazer isso. Infelizmente, pouquíssima coisa em software livre. É uma coisa que eu bato com o Marcelo Branco há tempos, eu bato com o Sérgio Amadeu há tempos, que enquanto não houver um bom edital para poder ter um software livre, aberto, de preferência multiplataforma, capaz de fazer com que as pessoas utilizem a plataforma Linux, o Linux não vai evoluir. Por quê? Porque todas as plataformas que a gente tem de tarifação, elas são para Windows. E aí você cria um problema mercadológico muito grande, porque assim, eu posso querer ter uma estrutura Linux, mas assim, eu tenho jogos para o Linux, eu tenho o BROffice que é maravilhoso, eu tenho o Firefox que é maravilhoso, eu tenho um monte de coisas para Linux. Mas os softwares de tarifação para Lan House em Linux não chegam aos pés dos softwares de tarifação voltados para Windows. E aí você faz com que o cara não tenha a opção de usar software livre. E aí você cria uma situação que eu acho temerária. Por quê? Porque são 40 milhões de pessoas hoje no Brasil acessando Lan Houses, criando uma cultura de uso em software proprietário que deveriam estar usando Linux, ou deveriam minimamente, desses 40, sei lá, 10 milhões estarem usando Linux e aprendendo a usar Linux. Desculpa, só porque não sei se o licenciamento da Microsoft mudou, mas ele não era um licenciamento possível. Não tem uma mentalidade. Então, tem isso também. Ainda tem mais. Que é pior ainda. O dono da Lan House ele aluga, tem uma né? exposição legal. Existe uma cláusula. Existe uma cláusula que diz o seguinte: você pode comprar o Windows caixinha na loja, mas você não pode usar ele no sistema de locação. Então, o Windows que é vendido no Brasil não pode ser usado em Lan House. Ou seja, é pior o sistema. É tecnicamente impossível ou é legalmente? Legalmente impossível. O cenário é pior. Porque o único rental right que tem licença de sublocação é a licença educacional. E a licença educacional não se aplica a Lan House. Exceto se a gente conseguisse aplicar um determinado dispositivo na legislação que a gente não conseguiu aplicar. Que era tratar a Lan House como espaço educativo. Mas, assim, a Microsoft faz de conta que não se incomoda com isso e a gente faz de conta que está tudo bem. Né? Porque E a pirataria come solta. Mas o caso é que assim, é uma questão de cultura de uso, porque eu acho que a Lan House ela está hoje criando uma cultura de uso numa base da população que deveria ter a oportunidade de conhecer plataformas livres e abertas, inclusive de software. E a gente não entende esse potencial educador da Lan House. Mas voltando um pontinho, o cara chegou, encheu o saco e resolveu fazer concurso público. Resolvendo fazer concurso público, ele pegou, comprou lá o jornalzinho dele, sentou no desktop e descobriu que na internet ele tinha agendas dos concursos que tinham abertos em vários sites. Sites direcionados para quem quer fazer concurso público. As últimas provas dos concursos que estavam ali. Ele tinha lá na internet as provas anteriores dos concursos que estavam abertos, dos anos anteriores, que ele poderia estudar ali como base. Ele descobriu que ele tinha... Ele pode agregar os serviços, além do acesso ao apostila. Ele começou a colocar no desktop dele, olha que coisa boba, todos esses materiais facilitados na internet, lá no desktop. Aí cada coisa bacana que ele achava, ele puxava um íconezinho e colocava no desktop. Achava uma coisa bacana, botava um íconezinho no desktop. No final do dia, quando ele tinha conseguido juntar todo o material, comunidades de concurseiros, gente dando dicas para poder fazer as coisas, etc e tal, todo aquele conteúdo bacana no desktop dele, ele falou, putz, beleza, agora eu vou estudar. No dia seguinte, o funcionário dele que pegou e abriu a tela com todas aquelas coisas, falou, putz, agora eu vou estudar para concurso. Acho que eu quero vida para mim é ficar aqui trabalhando nessa Lan House, ganhando essa porcaria?
eu vou aproveitar tudo isso aqui e vou estudar para concurso também. Quando chegou em casa, no final do dia, olha que mecânica maluca. Chegou em casa e falou assim, estou estudando para concurso. Cara, mas você não tinha dinheiro para pagar cursinho? Ele falou, não, mas o dono da Lan House fez um negócio maluco lá. Ele começou a botar opção de ícone tão facilzinho que agora eu consigo estudar para concurso só com os materiais que estão ali mastigados na internet. O irmão dele chegou e falou assim, também quero. Pô, eu ia pagar 100 pratas para fazer como preparatório para concurso. Vou lá. Vou lá na Lan House. Aí o cara teve um problema, porque quando o irmão dele falou que queria ir, ele teve que chegar pro dono e falar assim, pô, seu dono, olha só, meu irmão quer estudar essas coisas aqui que eu também estou estudando e estou achando mal barato. Só que o senhor colocou no servidor, o meu irmão não pode ficar aqui no servidor comigo. Tem como o senhor colocar aqui na sua primeira máquina, por favor? O que ele fez? Pegou, botou lá, roof, selecionou todo o desktop, Ctrl C, diretório, né? Botou no diretório, colou os links lá do negocinho todinho, copiou para a máquina e colocou, bota o teu irmão aí para estudar. Só que aconteceu, o irmão dele foi lá e estudou, mas quando o irmão não estava, o primeiro cara que sentou naquele computador achou aquilo um barato. O cara que sentou depois achou aquilo um barato. O cara que sentou depois do cara que sentou depois achou aquilo um barato. Acabou que aquele primeiro computador que ele tinha colocado, aquele desktop, tinha fila de espera para usar aquela máquina. O que ele fez? Pegou aquele mesmo desktop cheio de ícones para concurso, copiou nas 5 máquinas que tinham naquela fileira. Copiou, puf, 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 beleza. As 5 máquinas tinham mais frequência de uso do que as outras 10 que não tinha. Ele falou, opa, oportunidade de negócio. Pegou, mandou fazer uma faixa bem grande de pano e escreveu lá, estude para concurso público aqui. E botou lá na frente da Lan House dele. E botou nas 15 máquinas. Começou a bombar. Começou o pessoal ir pagando o preço da hora para estudar para concurso. Aí você vai falar, pô, legal, bacana, uma história de sucesso. Não acaba aí não. Quando o cara chegava 10 horas, 11 horas, meia-noite, a hora que ele fosse fechar, tinha um cara lá que ele praticamente tinha que expulsar da Lan House. Que era um chato, daqueles que você, tipo, tem que varrer a Lan House com o cara para o cara poder sair. Um belo dia, o dono da Lan House chega pro cara, eu tô cortando várias partes, tá, para poder encaixar, mas ele chega pro cara e fala o seguinte, pô, Bira, não te aguento mais aqui, cara, você não tem casa, você não tem família não, todo santo dia eu tenho que te expulsar daqui. O Bira olha pra cara dele e fala assim, não tem. Como não tem? Cara, eu saí de casa deve ter uns 5 anos, eu sou morador de rua. Pô, Bira, sério? Como é que você faz pra tomar banho? Tira a tampa lá da cisterna que nem o pessoal, tomo banho, lavo minhas roupas. Pô, e como é que você faz pra dormir? Eu vou ali pra marquise debaixo da farmácia, eu durmo ali debaixo da farmácia. Pô, e como é que você me paga? Aí o cara fala, olha, eu estou morador de rua, mas eu quero ser alguém na vida. Só que eu não tenho oportunidade de conseguir estudar e de fazer alguma coisa para ser alguém na vida. Aqui eu consigo pegar, eu vou ali no mercado, carrego 10 sacolinhas carrego sacolinha de mercado para donas que estão ali precisando carregar alguma coisa, e a mulher me dá R$1, R$2. Eu venho para cá, gasto, fico 1 hora, 2 horas e eu fico estudando. Mais dia, menos dia, eu vou conseguir passar no concurso. Cara, que coisa linda. Resumo da história, o Bira passou no concurso público para escriturário do Banco do Brasil, lá em Pernambuco. E o Paulo Henrique Amorim foi lá entrevistar ele. E o cara foi homenageado na Assembleia Legislativa, aquela coisa toda, para dar pão duro. Infelizmente, não deram foco que boa parte do que aconteceu foi um processo de facilitação. Tudo bem, aprovou um morador de rua, mas aprovou 30 e tantas outras pessoas que não eram moradores de rua. E várias outras pessoas tiveram acesso de uma maneira absurdamente simples. Não é um curso super mágico internacional da Super Foundation, etc. e tal, que o cara fez. O cara simplesmente pegou o conteúdo que tinha na internet, organizou, estruturou, botou lá no desktop. O cara fez e foi aprovado.